Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, capítulo 36. O interesse de Babaji pelo Ocidente. Mestre, alguma vez o senhor encontrou-se com Babaji? As grandes estrelas dos trópicos cintilavam sobre nossas cabeças, numa tranquila noite de verão em Serampore. Eu estava sentado ao lado de Sri Yukteswar na sacada do segundo andar do ashram. Sim, respondeu o mestre, sorrindo diante da franqueza da minha pergunta. Seus olhos brilharam reverentes. Por 3 vezes fui abençoado com a visão do imortal Guru. Nosso primeiro encontro foi em Allahabad, numa Kumbh Mela. Na Índia, desde tempos imemoriais, os festivais religiosos conhecidos como Kumbh Melas permitem manter as metas espirituais ao alcance das multidões. A cada 6 anos, milhões de devotos hindus reúnem-se para encontrar milhões de sadhus, yogis, swamis e ascetas de todas as linhagens. Muitos são eremitas que só deixam a solidão de seus refúgios para comparecer às melas e abençoar os homens e mulheres do mundo. Na época em que encontrei Babaji, eu ainda era um swami, mas já havia recebido a iniciação de Lahiri Mahasaya em Kriya, continuou Sri Yukteswar. Ele me encorajou a comparecer à mela programada para o mês de janeiro de 1894, em Allahabad. Essa foi a primeira vez em que comparecia a um Kumbh e fiquei um pouco atordoado com o ruído e a agitação da multidão. Apesar de procurar a minha volta, não consegui ver o rosto iluminado de nenhum mestre. Ao cruzar uma ponte sobre o Ganges, notei a presença de um conhecido que estendia uma escudela de esmolar. Ah, esse festival não passa de um caos barulhento, repleto de pedintes, pensei desapontado. Fico imaginando se os cientistas ocidentais, pacientemente empenhados em alargar o âmbito do conhecimento prático para o bem da humanidade, não agradam mais a Deus do que esses desocupados que professam a religião, mas se concentram nas esmolas. Minhas inflamadas reflexões a respeito da reforma social foram interrompidas pela voz de um sannyasi alto que parou diante de mim. Senhor, disse ele, um santo mandou chamá-lo. Quem é ele? Venha descobrir por si mesmo. Obedeci relutante o lacônico conselho e logo me encontrei próximo a uma árvore cujos ramos abrigavam o guru cercado por um atraente grupo de discípulos. Quando me aproximei, o mestre, figura incomum e radiosa, de olhos escuros e brilhantes, levantou-se e me abraçou. Bem-vindo, Swamiji, ele disse afetuosamente. Senhor, repliquei enfático, não sou um Swami. Aqueles a quem, sob a orientação divina, eu concedo o título de Swami, jamais o perdem. O santo dirigiu-se a mim com simplicidade, mas uma profunda convicção transparecia em suas palavras. Instantaneamente, uma onda de bênção espiritual envolveu-me. Diante da minha inesperada consagração à antiga ordem monástica, sorri e prostrei-me aos pés daquele ser incontestavelmente extraordinário e angelical, que, sob forma humana, concedera-me aquela honra. Babaji, pois de fato era ele, acenou para mim e pediu-me que sentasse ao seu lado sob a árvore. Forte e jovem, ele se parecia muito com Lahiri Mahasaya, apesar de ter ouvido falar muitas vezes da notável semelhança entre os dois mestres. Não me dei conta do fato. Babaji tem o poder de impedir que um determinado pensamento surja na mente das pessoas. Sem dúvida, o grande guru desejava que eu me sentisse perfeitamente à vontade na sua presença, sem que o conhecimento da sua identidade me intimidasse. O que acha da Kumbh Mela? Fiquei muito desapontado, senhor, e apressei-me a acrescentar, até o momento em que eu o encontrei. Santos não combinam com esse tumulto. Embora eu aparentasse ter o dobro da sua idade, o mestre disse, filho, não julgue o todo pelos deslizes de muitos. Tudo na terra tem caráter heterogêneo, como a mistura de areia e açúcar. Seja como a sábia formiga, que só pega o açúcar e deixa a areia intacta. Ainda que muitos sadhus aqui estejam a vagar na ilusão, a mela é abençoada por alguns homens que alcançaram a realização divina. Tendo em vista meu próprio encontro com esse mestre sublime, concordei inteiramente com seu comentário. Senhor, disse, tenho pensado a respeito dos grandes cientistas do Ocidente que vivem em terras distantes,
como a Europa e os Estados Unidos, e que, apesar de serem muito mais inteligentes do que a maioria das pessoas reunidas aqui, professam diferentes credos e ignoram o real valor de mela como essa. São homens que muito se beneficiaram de um encontro com os mesmos indianos. Embora superiores em suas conquistas intelectuais, muitos ocidentais vivem apegados a extremo materialismo. Outros, célebres por seus conhecimentos em ciência e filosofia, não reconhecem a unidade essencial na religião. Suas crenças atuam como barreiras intransponíveis que ameaçam separá-los de nós para sempre. Vejo que você está tão interessado no Ocidente quanto no Oriente. O rosto de Babaji iluminou-se com um sorriso de aprovação. Sentia a angústia do seu coração, grande o suficiente para acolher todos os homens, sejam eles orientais ou ocidentais. Foi por isso que eu o chamei. Oriente e Ocidente devem encontrar o áureo caminho do meio, no qual a ação e espiritualidade se associam, continuou dizendo. A Índia tem muito a aprender com o Ocidente em termos de desenvolvimento material. Em contrapartida, a Índia pode ensinar os métodos espirituais da ciência yogi, sobre cujas bases inabaláveis o Ocidente poderá fundamentar suas crenças religiosas. Você, Swamiji, tem um papel a desempenhar no harmonioso intercâmbio que acontecerá entre Oriente e Ocidente. Dentro de alguns anos, enviar-lhe-ei um discípulo, que você poderá treinar para difundir a yoga no Ocidente. As vibrações oriundas de muitas almas que buscam a espiritualidade inundam o meu ser. Identifico a existência de santos em potencial nos Estados Unidos e na Europa, que estão à espera de serem despertados. Nesse ponto do relato, Sri Yukteswar olhou-me em cheio. Meu filho, ele sorria sob a luz do luar. Você é o discípulo que anos atrás Babaji prometeu enviar-me. Fiquei feliz de saber que Babaji havia conduzido meus passos a Sri Yukteswar, embora fosse difícil para mim visualizar-me no remoto Ocidente, longe do meu amado Guru e da paz do singelo eremitério. Babaji falou então sobre o Bhagavad Gita. Prosseguiu Sri Yukteswar. Para minha surpresa, por meio de algumas palavras de elogio, ele demonstrou saber que eu escrevera interpretações de vários capítulos do Gita. A meu pedido, Swamiji, dedique-se, por favor, a outra tarefa. Você poderia escrever um breve livro sobre a unidade fundamental subjacente às sagradas escrituras cristãs e hindus? Demonstre, por meio de referências paralelas, que os inspirados filhos de Deus falaram as mesmas verdades, atualmente obscurecidas pelas diferenças sectárias entre os homens. Maharaj, respondi timidamente, que pedido? Será que serei capaz de cumpri-lo? Babaji sorriu com doçura. Filho, por que a dúvida? E tranquilizou-me. Na verdade, a quem pertence toda essa obra? E quem é o autor de todas as ações? Tudo o que Deus me faz dizer deve materializar-se como verdade. Pelo poder das bênçãos do santo, concordei em escrever o livro. Chegara a hora de partir, e com relutância levantei-me do assento de folhas. Você conhece Lahiri? Perguntou o mestre. Ele é uma grande alma, não é verdade? Conte-lhe do nosso encontro. Dizendo isso, entregou-me uma mensagem dirigida a Lahiri Mahasaya. Prostrei-me humildemente diante dele e me despedi. O santo sorriu-me com bondade e prometeu, quando seu livro estiver terminado, irei visitá-lo. Adeus por enquanto. Parti de Allahabad no dia seguinte e tomei o trem para Benares. Ao chegar à casa do meu guru, contei-lhe a história do maravilhoso santo da Kumbh Mela. Ah, e você não o reconheceu? Lahiri Mahasaya olhou-me, achando muita graça. Você não pôde, pois ele o impediu. Ele é o incomparável Guru, o celestial Babaji. Babaji? Respondi estarrecido. O yogi semelhante a Cristo Babaji? O invisível e visível Salvador? Ah, se eu pudesse voltar ao passado e estar mais uma vez na sua presença para oferecer minha devoção aos seus pés de lótus. Não faz mal, disse Lahiri Mahasaya em tom consolador. Ele prometeu vê-lo novamente. Gurudeva, o mestre divino, pediu-me que lhe transmitisse uma mensagem. Diga a Lahiri Mahasaya que a força armazenada para essa vida está fraca, quase no fim.
Assim que pronunciei essas enigmáticas palavras, o corpo de Lahiri Mahasaya estremeceu como se houvesse recebido uma descarga elétrica. No mesmo instante, ele entrou em silêncio profundo e seu semblante sorridente tornou-se incrivelmente austero. Seu corpo perdeu a cor. Imóvel no seu assento, ele parecia uma lúgubre estátua de madeira. Totalmente confuso, fiquei assustado. Jamais na minha vida eu tinha visto essa alma alegre tão terrivelmente seriedade. Os outros discípulos presentes observavam tudo, cheios de apreensão. 3 horas se passaram em absoluto silêncio. Então, Lahiri Mahasaya voltou a agir com naturalidade e alegria, dirigindo-se afetuosamente a cada um dos chelas. Todos suspiraram aliviados. Percebi que a reação do meu mestre à mensagem de Babaji fora um sinal inequívoco de que ele compreendera que dentro um pouco seu corpo não estaria mais habitado. O apavorante silêncio provou que meu guru controlara instantaneamente todo o seu ser, cortara a última ligação com o mundo material e buscara refúgio na sua identidade imortal no espírito. A mensagem de Babaji havia sido sua forma de dizer: estarei sempre com você. A gente vai continuar o mesmo capítulo em cenas dos próximos capítulos.